Bem, pessoal, já de volta, a gente falou há pouco sobre o Campinense Clube, vem aí com 2 rodadas, um empate, uma vitória. É a campanha do 13 também, só que em situações inversas. Um conquistou uma vitória fora de casa, outro em casa, empate em casa de um lado, do outro empate fora dos seus domínios. Bem, já dá para começar a ter uma ideia do que se esperar das equipes, então por isso a gente bate um papo aqui com o nosso editor-chefe de jornalismo, Anchieta Araújo, que inclusive faz parte da equipe esportiva da Rádio Caturité, acompanha também. Anchieta, a gente falava um pouco sobre 13, Campinense, a gente falou lá atrás sobre o que se esperar, né, em outros momentos ali, quando se terminava o Campeonato Paraibano, para entrar Série D do Brasileiro. Surpreende algum dos times, positivamente ou negativamente, para você que vem acompanhando, um 13 que pouco se esperava, conseguindo uma vitória fora de casa, um Campinense mesmo com uma grande reformulação, conseguindo de certa forma manter um padrão de jogo. Boa noite. Boa noite, Alvares. Eu acho que os dois surpreendem positivamente, na minha opinião. Se você avaliar que o Campinense podia se esperar muito mais se ele tivesse conseguido manter o time, a base, o elenco, né, foi campeão. Mas como houve uma reformulação muito forte no Campinense, então você passa a já ter aquela dúvida, não, time em formação e tal, né? No caso do 13, aí todo mundo esperava muito menos. Agora, claro que é o início de competição, né? A coisa está começando e o que a gente percebe é que essa Série D, ela é muito nivelada por baixo mesmo, né? Então a gente tem que esperar um pouco o andamento aí das rodadas, mas para começo os dois estão surpreendendo positivamente dentro daquilo que se esperava, né? Sei que você acompanha também as outras séries, né? E hoje a gente pode acompanhar jogos Série A, Série B, Série C, né? Inclusive com transmissões. Série D, algumas transmissões regionais, que eu sei que tem acontecido, mas muito se fala sobre as proximidades entre as séries. Hoje eu escuto muito que a Série B está longe da Série A C aproximou da B, mas a D está longe desse tudo, né? Realmente o nível da Série D ainda é muito baixo e se fala muito sobre preenchimento de calendário até para outras equipes. São 100, né, no Campeonato Brasileiro entre as 4 séries. Para você, caberia outra série diante dessa realidade financeira, inclusive, futebolística, de qualidade? Até que ponto seria atrativo para o torcedor? Na verdade, eu acho importante garantir o calendário. Agora, e muito tem que ser repensar em relação a esse calendário do futebol brasileiro. E até cabe, Rovares, porque o Brasil é um país de dimensões continentais. Agora, você precisaria regionalizar mais, agrupar mais, talvez aí realmente colocar mais clubes, mais uma série ou duas aí, e agrupar mais. Porque você veja, por exemplo, a viagem que o 13 está fazendo agora, nessa primeira fase logo, né? Para o estado de Goiás, para o interior de Goiás, né? O Campinense fez uma viagem louca agora também para o interior da Bahia. Muitas vezes é na mesma região, né? Mas é mais distante do que outras regiões. É verdade. Né? O caso do Campinense contra o Colo-Colo e o 13 terá o Serrano também, que a viagem vai ser bem desgastante lá na Bahia. Geograficamente, o país às vezes tem umas complicações. Também tem a questão da falta de uma organização prévia da própria CBF. Né? Verdade. O apoio, que é um apoio mínimo que se dá a uma Série D. Então, quer dizer, eu acho que muita coisa tem que ser repensada. Eu sempre defendo que calendário tem que ter. É uma pena que a gente tenha clubes como o CSA de Alagoas aí, sem jogar mais na competição esse ano, né? A gente poderia ter aqui um Campinense, né? Ainda bem que foi campeão paraibano, teve que ser campeão para estar numa Série D, o que é inconcebível. Do jeito que vai, no próximo ano a gente pode, de repente, ter a ausência de um dos grandes aqui. Pois é. Então, assim, isso tudo a gente tem que repensar e tem que defender calendário. Agora, também tem que defender que a coisa seja feita com responsabilidade mesmo, para que não haja tanto desgaste, tanta desmotivação, tanto prejuízo, né? A gente vê que o torcedor, ele em muitos jogos, inclusive de Série A, que tem toda uma motivação, né? Porque é um mercado da bola muito movimentado, mídia toda em cima, grandes times, camisa e tudo mais, só que públicos, às vezes, né, pífios. Série B nem se fala, né? Tem público aí de Série B que não chega a treino aqui de 13 Campinense. Então tem que ser repensado de todo esse calendário. Parte desse calendário, Anchieta, já foi até debatido o assunto aqui com o Joba, gerente de futebol do 13, que ele defende uma espécie de segunda divisão da própria Copa do Nordeste, passando pelos estaduais, alguma forma de integrar, justamente para os times se sentirem mais valorizados. Isso mostra que quando se busca alguma alternativa para esse calendário, que os estaduais realmente, não vou dizer que eles estão falidos. Para os nordestinos ainda existe aquele estímulo de chegar uma Copa do Nordeste, uma Copa do Brasil, mas é muito pouco ainda. Mas seria interessante, quem sabe, repensar, enxugando poucos estaduais, criando uma segunda divisão do Campeonato Nordeste? Eu acho interessante, Rovares. Eu acho que tudo que... Agora, tem que ser repensado
fazendo a coisa de forma profissional. Conjunta, não é né? simplesmente, Não não é simplesmente, não, vamos criar. Né? Você já tem que fazer a coisa tendo suporte de apoio financeiro, de patrocínio, né? Como a gente vê em outros países. Eu acho que o futebol não pode continuar sendo tratado da forma amadora como a gente vê. Esse é o grande problema que a gente tem. Eu lembro que teve um ano na Paraíba, já faz alguns anos, que se falou em Copa dos Campeões do Estado. E eu achei tão legal essa ideia, né? Desde que fosse feita de forma profissional. Porque aí talvez se isso acontecesse, um Nacional de Patos não estivesse na situação que está hoje. Porque é um campeão estadual, já foi campeão do estado. Souza jogando por jogar, né? Como a gente viu esse ano também. Pois é. O Atlético de Cajazeiras, outros times que ganharam, que conquistaram o campeonato do estado. Você podia ressurgir com o próprio Santa Cruz de Santa Rita, que é um bicampeão do estado, né? O próprio Auto Esporte que parece ter vontade, até ter energia de voltar a disputar uma competição ali de nível parecido com as outras equipes, mas que quando chega na hora de decidir a gente vê que falta aquele fôlego, porque justamente se baseia só no Campeonato Paraibano, todo um problema administrativo não só interno, mas também do futebol paraibano, e que acaba sendo até desestimulante, né? E tem que se aproveitar essa boa fase de um time como o Auto Esporte, até para voltar a ter a rivalidade de João Pessoa, que é importante para o futebol paraibano. Mas voltando um pouco para a Série D do Campeonato Brasileiro. Então, dando uma olhada aí justamente na classificação dos grupos da Série D, em especial os times aqui de Campina Grande inclusos no grupo 3, o Campinense lidera com 4 pontos, Serra Talhada com 3, só que o Serra Talhada tem apenas um jogo e é o próximo adversário justamente do Campinense. O Coruripe tem 1, o Globo tem 1, o Colo-Colo também tem 1 ponto e o Coruripe aí nesse meio também tem apenas um jogo. Anchieta, a gente sabia que já divulgado com antecedência o grupo do Campinense, e diante do que o próprio Campinense criou dentro do Campeonato Paraibano, que seria um grupo menos difícil, né? Porque a gente não conhece bem os adversários. Então, a gente tirou muito pela potência que o Campinense mostrou, a qualidade do futebol demonstrado no Campeonato Paraibano, e um pouco da falta até de tradição de alguns times, né, que não fizeram, alguns deles aqui estaduais, tão fortes assim. O que dá para tirar desse início de competição em relação a esse grupo do Campinense? Eu acho que o Campinense já está tirando uma pedra do caminho, que é o Globo. Porque eu esperava mais do Globo, pelo que ele tem feito nos últimos anos, para a estrutura que foi criada, né, foi montada. E eu esperava que o Globo fosse ali com o Campinense disputar juntamente com o Coruripe nessas vagas aí. E parece que o Globo, pelo menos o início da competição, está sendo ruim, né? E talvez isso facilite as coisas ainda mais para o Campinense. Ao contrário do grupo do 13, que o Central, desde o início, era um forte candidato e está demonstrando isso na tabela, né? Porque fez um ótimo campeonato pernambucano e manteve uma base importante no time. Então vamos dar uma olhada então na classificação do grupo do 13, que tem aí justamente o Central de Caruaru como líder, 6 pontos, o 13 vem com 4, os dois com 2 jogos cada, o Serrano, que é o terceiro, também tem 2 jogos com apenas 1 ponto, o Goianese ainda não pontuou, jogou apenas uma vez e vendeu cara a derrota para o Central, justamente aqui em Caruaru, e o Estanciano só jogou aquela partida contra o 13 e perdeu em casa. Nesse grupo aqui, Anchieta, por mais que o Goianese ele vem, digamos, de uma região onde tem-se aí equipes, né, de tradição como o Goiás, e um poderio econômico o Vila também, Nova, né? Só que o que a gente apurou e o pessoal que faz parte do próprio elenco do 13 falava, era que o time não investe muito em campeonatos nacionais porque parece não ter fôlego financeiro para levar um projeto um pouco maior, que se atém muito mais ali ao estadual. É mais ou menos também a regra que a gente aplica ao grupo 3, que a gente não conhece muito bem, né? Com exceção do Central aqui, né? O Serrano da Bahia, o Estanciano, que é um time que a primeira vez joga uma Série D de Campeonato Brasileiro, um campeonato nacional. Então, é difícil a gente esperar grandes surpresas, mas diante do elenco do 13 também não é de se esperar muito do 13 dentro do grupo, né? É verdade. Na verdade, no grupo do Campinense, como a gente falou, você esperava, em tese, no início, Campinense, Globo e Coruripe disputando as 2 vagas. No grupo do 13, seria o caso de 13 do Central 13 Isso. E o Goianésia. Em tese, porque o Serrano é um time que tem feito bons campeonatos da Bahia, mas esse não ia nem participar da competição. Isso, ele justamente. já entrou no lugar de um outro clube que desistiu, né? Então, é isso. Agora, isso é aquela coisa, quando diz em tese, futebol, às vezes nos traz surpresas, né? É verdade, mas se a gente for fazer um paralelo entre os 2 grupos, a gente pode dizer, Anchieta, que o Central, ele sobra um pouco, né? Ele sobra entre os outros aqui nesse grupo. No grupo 3 a gente espera até que o Campinense sobre um pouco, né? Mas parece que o Central ele tem
digamos, um investimento maior, né? Uma manutenção de base maior, vem de um centro maior, né? E o Central, que há muito tempo também não faz nada, né? Não chega a lugar nenhum, né? O Central, aquela velha história, o futebol de Pernambuco, a cidade de Caruaru, a diretoria do Central, está colocando agora como prioridade mesmo, né? Chegar à Série C no Campeonato Brasileiro. E você sabe que o futebol de Pernambuco tem uma força até política muito maior do que as outras regiões. Pernambuco e Bahia, aqui na região, né, tem essa força. O Ceará chegando também. Então, se espera muito do Central e eu acho que esse é um ano em que o Central realmente chega muito forte. Agora, o interessante é ver, eu comentei isso há pouco tempo, que a gente tem Ceará, Pernambuco e Alagoas com os times principais sempre ali entre as séries A, B e C, né? O Ceará e o Fortaleza, né? Os 3 grandes de Recife, tudo mais, na Bahia os 2 grandes de Salvador, mas o interior da Bahia nunca revela um time que realmente chegue, né? Se esperava um pouco mais das equipes, sei lá, de Juazeiro, ali de Feira de Santana. Nunca chegam, né? Então, praticamente a gente não é que descarte, né? Porque o Jacuipense, o ano passado, surpreendeu, mas esses outros times parecem não incomodar tanto quanto times de tradição como o estado de Pernambuco, que tem um Salgueiro hoje ainda ali, né, jogando Série C e Série B. O futebol da Bahia, pela importância econômica do estado, poderia, porque vive muito de Bahia e Vitória, né? Enquanto que os outros, Pernambuco não, Pernambuco já tem 3 grandes ali e surgindo outras forças. Salgueiro, né? Um central tradicional, né? É verdade. Pois é. Anchieta, obrigado aqui. É uma coisa assim que a gente debate para início, né? A gente vê que o 13 realmente é um time jovem, um time, né, que vai, se conseguir justamente classificação, já vai ser um grande feito diante da situação financeira do time, né, que vai buscar se superar. O Campinense não, tentando uma consolidação de um trabalho que foi bem feito no primeiro semestre, né, mas a gente, eu acho que ainda dá para ter um pouco de fé, né, nessa mudança de forma de classificação. Esse ano, desde o ano passado, né, os 2 podem subir, que seria muito bom para a Paraíba, né? Seria um sonho. É verdade. Que se a gente pudesse investir, a gente está aqui hoje acreditando, apostando, se tivesse como fazer grandes investimentos, você dizer assim, o foco é esse, os 2 subirem. A gente fica com o pé atrás porque, infelizmente, nós não temos esse gás, né? Mas quem sabe, né? Quem sabe. É torcer e trabalhar para isso, porque a imprensa também tem seu papel forte nesse processo e quem sabe, né? Não azarando, mas caso o Botafogo não suba, não vem passando uma boa fase, termos aí Campinense, 13 e Botafogo em uma Série C o ano que vem, seria muito bom para o nosso estado. Pessoal, terminado o programa de hoje, muito obrigado pela audiência. Na tela os contatos para que você participe aqui do nosso programa, sempre enviando sugestões, críticas e opiniões. Vou dar um abraço para a nossa amiga, jornalista Mônica Victor, que não perdeu, né, a entrevista do Anchieta Araújo, ficou aqui curiando, dando seus pitacos ali atrás das câmeras, sempre muito participativa. A gente volta amanhã com muito mais esporte para você. Tchau.